Vamos iniciar esse novo módulo tratando dos temperamentos. É muitíssimo útil empregá-lo para o conhecimento próprio, o autoconhecimento, e para que a gente possa elaborar contento, de fato, aquilo que nós nos propusemos nesse roteiro de aprendizagem, nesse caminho para identificar quais são os aspectos positivos que nós temos que crescer e desenvolver e quais são os aspectos frágeis ou débeis da nossa atividade, das nossas capacidades, para que a gente possa potenciar e melhorar nesse tempo de crise. Então vamos falar de estilos de temperamento, modos de agir, que tem uma base natural, uma base genética, uma base psicológica, e que afetam o nosso modo de nos conduzirmos na vida prática, nas atividades correntes. Portanto, o temperamento, ele pode dar condições de uma melhor aptidão, uma aptidão maior para determinados tipos de tarefas. Não que nós não tenhamos a capacidade de desenvolver todo tipo de tarefas, no entanto, nós podemos nos especializar melhor, desenvolver melhor, segundo o nosso modo de ser, onde a nossa inteligência tem muito mais capacidade. Por exemplo, alguns temperamentos têm uma inteligência logística dominante, outros uma inteligência mais pragmática, prática ou tática, outros uma inteligência voltada à questão da diplomacia e assim por diante. É o que nós vamos tratar para que ao desenvolvermos o nosso projeto de desenvolvimento pessoal, tenhamos em conta qual que é o nosso estilo de temperamento. Eu vou fornecer, junto com essa apresentação, um questionário segundo o modelo de Kelsey, que nós vamos fazer o levantamento e tipificar, identificar o nosso estilo de temperamento segundo esse modelo. Com esse material, que também vocês fornecerão, ou você fornecerá por e-mail, para que eu possa desenvolver a mentoria, vou trabalhar com o tipo específico de temperamento. Nos programas de desenvolvimento que tenho feito em empresas, depois nós fazemos um trabalho pessoal para sucessores, por exemplo, então nós podemos trabalhar as virtudes, as qualidades, as competências de acordo com o estilo de temperamento de cada um. Então é uma ajuda grande, é importante vermos esse aspecto e tem uma função de desenvolvimento pessoal, de competências, muito importante para a nossa atividade. Então vamos pensar um pouco agora como nasceu esse modo de interpretar e identificar temperamentos de acordo com o modelo de Jung. O modelo de Jung, ele segue essas nomenclaturas, essas siglas, ESTJ e INFP, sendo que na coluna da esquerda, ao E, que seria, segundo o modelo de Jung, o extrovertido, é o correspondente contrário, porque essas notas nós encontramos na vida prática, na vida da sociedade, entre as pessoas, os polos opostos. Ao extrovertido está o introvertido. Aquele que é sensorial está do outro lado o intuitivo. A letra N é utilizada no modelo de Jung, se utilizou a segunda letra para evitar a confusão com o introvertido. Então, o intuitivo é o N. O reflexivo, thinking, T, o T vem do thinking. E o feeling é o sensível, ou aquele que tem o sentimento como dominância. Então, é o F. Judging, ou judicioso, J. E o perceptivo, P, de perceiving. Então, o sistema de Jung foi muitíssimo utilizado, tem uma grande abrangência na psicologia, e com o passar do tempo, o Kelsey desenvolveu uma nomenclatura um pouco mais pragmática, um pouco mais ligada à vida do trabalho, do que aquela que é feita no consultório do psicólogo. Então, ele desenvolveu com as mesmas siglas, o E
na visualização, na experiência, na prática, o E, que era o extrovertido do Jung, passa, segundo a observação de Keirsey, ao expressivo. O I é muito mais fácil de observar o introspectivo pela sua natural reserva, então o reservado. Então vocês vejam que a tipificação fica muito mais clara, muito mais objetiva. Então, no caso do sensorial, é o observador, aquele que está nos detalhes. O N, o introspectivo. E o N, que tem lá o intuitivo, se coloca como o introspectivo, no modelo de Keirsey. O T, que é o thinking, no modelo de Keirsey, pela observação, é o objetivo, o direto, o focado. O F é o friendly, o amistoso, o cordial. O J é o judicioso, aquele que planeja, o planificador, aquele que tem o hábito de, ou a capacidade natural de manter esquemas, padrões, é o judging, ou judicioso, planificador. E o P, que no modelo de Keirsey é o probing, ou aquele que experimenta, o experimentador, aquele que está testando alternativas, o P. Com essas letras, o avanço ou a inovação feita por Keirsey está na junção, no modo de juntar essas letras, ou melhor, essas características básicas, contrapostas, expressivo, reservado, observador, introspectivo, o objetivo e o amistoso, o planificador, o judicioso e o experimentador. A composição delas. Como é que foi feito isso daí? Através da observação de muitos casos, muita análise, muita aplicação e orientações de coaching ou de mentoria para pessoas. Então, nós vemos aqui umas explicações básicas dessas características para depois vermos como é que se juntaram essas características em modelos de temperamento. Segundo, aqueles modelos que já são clássicos, mas com uma interpretação muito mais profunda, muito mais observável e que nós podemos utilizar com muita eficácia na nossa atividade de mentoria. Por isso, vale a pena debruçar-se sobre esse questionário que tem em anexo a esse módulo, fazer o levantamento, chegar à conclusão. Se tiver uma dúvida, vocês se comuniquem com a coordenação do curso e nós estamos aí dispostos a dar todo o feedback. Então, o expressivo é aquele com atitude social, ele é falante, é rápido, ele ou ela rápido para falar, lento para ouvir, ansiosos para contar coisas aos outros. E sempre nós encontramos no expressivo que está muito mais confortável em grupos do que sozinhos. Carregam-se quando estão em grupo. Nós vemos uma pessoa, por exemplo, quando está numa festa, ela se energiza no contato com as pessoas e não se sente bem isolados. Daí que tem muito mais sentimentos de solidão quando ficam sós. São socialmente gregários, isto é, gostam de estar juntos, gostam de trabalhar em equipe, querem estar junto de outras pessoas, se energizam com outras pessoas. O contraposto ao expressivo é o reservado, que é o I do introverted, do Jung. Depois, o reservado. Quais são as características do reservado? Em geral, na maior parte das vezes, fechados, quietos, muito cuidadosos da privacidade, ganham força quando estão recolhidos, gostam de trabalhar só, são mais individualistas. Isso, por temperamento, se recolhe porque pensam melhor, planejam melhor. E, evidentemente, que esse tipo de modo de ser vai se orientando mais para trabalhos que exigem essa concentração, essa reserva. Ficam mais exauridos quando estão expostos em públicos. Então, nós vemos quando estão em grupo, quando estão numa reunião, se sentem incomodados porque são menos de falar e mais de energizar-se sozinhos. Perseguem atividades solitárias, preferem ser individualistas. Então, aí nós temos os dois polos, o expressivo e o reservado. Passando para outra nota, nós vemos aqui o observador, que vem lá do S, do sensory, ou
do sensível. E aqui nós temos uma atenção muito mais voltada para fora, para as coisas concretas, para o tangível, para o presente que se pode tocar, que é tátil. São pessoas que distinguem, por exemplo, a rugosidade de peças, as diversas tonalidades de cor, são muito observadores. E tem propensão para os estímulos externos. Está ligado ou está ligada ao que vê e ao que ouve, prefere os inputs externos, prefere o contato com os objetos. E a voz daquilo que está fora, das informações externas, soam muito mais forte, muito mais alto, e são precisos em observar os detalhes. Querem fatos, o S, observador, querem fatos, confiam em fatos, lembram de fatos e falam de fatos e lidam com fatos. Vejam como esse temperamento, essa característica tem uma dominância interessante. Então aí temos, por um lado, está o observador, o S, do sensory ou do sensível, que o Kelsey utiliza a característica externa dominante como sendo observador. E o N, do intuitive, ou do intuitivo, que o Kelsey chama de introspectivo. O introspectivo é aquele que tem algumas características interessantes. A atenção é muito mais propensa ao que está na sua imaginação, na sua inteligência, na sua memória, trabalha com esses dados internos. Portanto, é muito mais interiorizado, muito mais construtivo em termos de ideias, em termos de imagens, em termos de possibilidades. Trabalha melhor com o abstrato, vejam a importância, o trabalhar com o abstrato. A voz interna é a que soa mais alto e mais clara que a externa. E por isso é o temperamento, cuja característica é N, é projetivo, lidam mais com o projeto, o idealizador, as teorias. E aqui nós temos a característica do projetivo. E liga-se em meios para melhorar o futuro. Como é projetivo, está sempre pensando na inovação, na transformação, na criatividade, então é idealizador. Nós temos aí as duas características opostas, o observador S e o introspectivo N. Outra característica é do T, que vem do thinking, do Jung, ou do F, feeling, o sensível, que no modelo de Kelsey, o T se transforma na observação com a capacidade de objetividade, de ir direto ao ponto. Os americanos costumam usar o T também, o thinking, como tough-minded, direto ao ponto. E F, os friendlies, os amistosos. Vamos ver como são a característica desses dois. O T, o objetivo governa-se pela cabeça, pela inteligência, cabeça fria, prioridade aos conceitos. Mais do que as relações humanas, o conceito é que tem prioridade. Tem sentimentos mais profundos e menos visíveis, o T. Não é que não tenha sentimentos, mas muito mais profundos. Ficam embaraçados por uma exibição de intenso sentimento. Isso é uma característica natural. Por outro lado, o contraposto amistoso, friendly, age com o coração, tem compaixão, tem sentimentos visíveis e audíveis e é emotivo. Então, T, objetivo, F, amistoso. E passamos para o outro binômio, o J, planificador, ou então judging, judicioso. Prefere manter horários, tem esquemas, submetem-se a eles. E os outros, e também eles esquematizam, organizam tarefas de conjunto, de equipe, são muito bons administradores. O J dá a boa característica do administrador ou do gestor. Enquadram pessoas, fazem agendas, listas, calendários, diretrizes, registros para si e para outras pessoas. Param ao ver várias alternativas. Então, há uma dificuldade do judging de ter muitas alternativas. Preferem uma padrão e aquela que já foi testada. Preferem a rotina. E para que mudar? Essa é o mote ou a regra do modo de ser do judicioso. Para que mudar? Tudo tem que ter prazos. Data é coisa séria.
espera que os outros sejam comprometidos. São limpos, ordenados, limpos no sentido que gostam das coisas organizadas, mesa limpa. São pessoas que começam as coisas muito bem organizadas, muito sistemáticas. J, o planificador, agora nós vemos o Proven ou o experimentador, ou P de perceiving do modelo de Jung. O experimentador, eles preferem provar e experimentar. As soluções não estão nunca prontas e acabadas, não estão presos nem a horários e preferem muita flexibilidade na sua atividade. São pessoas flexíveis, sentem-se mal quando controlados e preferem várias opções. E estão todo o tempo checando alternativas e oportunidades. Então são muito testadores de oportunidades. Então a oportunidade, a experiência, tudo isso faz parte de uma vivência constante do P do experimentador. Não põe datas de definição para definir limites. As atividades se transformam mais em jogos, brincadeiras em que é preciso tentar várias alternativas até chegar ao resultado. E os prazos são simplesmente alarmes. Então nós temos, por um lado, o temperamento quadrificar ou quadrilhar, esquematizar os planos, e o experimentador é muito mais aberto, muito mais flexível e aberto às possibilidades novas. Bom, aí ocorre um grande avanço que nós, na nossa opinião, é de Kelsey, ao verificar que o ser humano, nós, quando estamos fazendo, ou quando estamos agindo, quando estamos nos relacionando, utilizamos dois grupos de comportamentos distintos. Nós nos comunicamos, então, em geral, estamos usando palavras na nossa comunicação, ainda que existe uma comunicação gestual. Usamos palavras, então vamos ficar no modelo do Kelsey, falando dos modos como se comunicam, com palavras. E também o modo como nós conseguimos os resultados, utilizando instrumentos, ferramentas. Os instrumentos ou ferramentas são os meios concretos que nós utilizamos para chegar à solução de problemas. Então, o Kelsey, nessa grande observação, unificou as letras do modelo de Jung, segundo esse novo olhar que deu a cada uma delas. Então, mostrou que as pessoas costumam se comunicar mais de forma abstrata, portanto, com ideias, com conceitos, com idealizações, com teorias. Então, são mais abstratos na comunicação, usam palavras abstratas, teorias, metáforas, conceitos, ideias. Por outro lado, outras pessoas, outro grupo de pessoas se comunicam, não que não tenham comunicação abstrata, porém, são mais concretos na sua comunicação, são mais tangíveis, são mais ligados aos fatos concretos observáveis. Portanto, as palavras, que são formas de comunicação, podem ser abstratas ou concretas. Por outro lado, as pessoas buscam resultados através de instrumentos, de ferramentas, de meios. Só que, ao utilizarem essas ferramentas e meios, acontece uma coisa interessante. Alguns são mais cooperativos ao buscar os resultados, querem agregar pessoas às tarefas. Outros são muito mais utilitaristas, visam o resultado. Então, portanto, a equipe, o trabalho de conjunto, e outros mais individualistas, mais focados em resultados, focados e objetivos. Então, nós temos aí, nesses agrupamentos, comunicação abstrata, comunicação concreta, ferramentas ao utilizarem, se utilizam essas ferramentas de forma cooperativa ou utilitária, então os diversos tipos de temperamento. Então aqui nós temos os abstratos, são aqueles que têm um trabalho melhor, no caso aqui a intuição
ou então aqui o N do intuitivo do Jung, que é o introspectivo do Kirsten. Aqui nós temos aqui o abstrato, o N, também comunica de forma abstrata, e nós temos aqui essa capacidade ou essa qualidade de trabalhar melhor com os conceitos. Agora, na outra coluna, na observação, em que as palavras utilizadas para a comunicação são muito mais tangíveis, nós temos o agrupamento diferente. E para atingir resultados de forma cooperativa, nós temos aqui o SJ. O SJ, nós temos as duas características do observador e o judicioso. Aqui nós temos o intuitivo com o amistoso. Aqui nós temos o intuitivo com o thinking, que é o reflexivo. Então nós temos aqui vários agrupamentos que vão dar os distintos tipos de temperamento. O SJ é o guardião, segundo o modelo platônico. O NF, o idealista, segundo o modelo platônico, ou o colérico, segundo o Galion, e o melancólico também é de acordo com o Galion. Então, nós temos aqui o abstrato, cooperativo, idealista. Nós temos o abstrato, utilitarista, racional, é o tipo racional. O cooperativo, concreto, é o guardião, segundo o modelo platônico. E o utilitarista, no modo de utilizar as suas ferramentas ou meios para chegar aos resultados, o utilitarista concreto, que é o artesão no modelo platônico. Esses são os 4 tipos de temperamentos, que é interessante, que mesmo desde épocas dos antigos, da Grécia clássica, até os dias de hoje, esses 4 níveis de temperamento se mantêm as definições mais ou menos aproximadas.